nessa data querida. Gente, completamos 4 anos aqui em Malta. E esse vídeo é pra dar nossa opinião de novo, como todos os anos. Solta a vinheta. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael, e aqui nesse canal a gente divide todas as nossas experiências de viagem e de trabalho morando fora do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, gente. 4 anos que nós estamos morando aqui, já, não foi uma ou duas pessoas que pediram pra gente gravar o vídeo de 4 anos. Então, como a gente sempre faz esse vídeo, né? Acho que a gente não fez do ano 2, na verdade. Do ano 2, né? a gente fez o ano 1 e o ano 3. E aí, algumas pessoas mandaram pra gente, tô esperando a opinião no ano 4, tal. E aí, a gente fez a mesma coisa nesses últimos 2 vídeos, que é pegar os mesmos tópicos e falar sobre esses mesmos tópicos. E no final falar... E sem reassistir os vídeos, porque Sim, daí, vai ser realmente, a opinião que a gente tem aqui no momento, né? E como a gente tá enxergando a ilha e viver aqui no país no momento exato, né? Foi exatamente agora, gente. A gente chegou na ilha aqui no dia 14 de março de 2020, né? E hoje é dia 23. E hoje é dia 23 de março de 2024, então fazem exatamente 4 anos e... 7 dias, 10 dias, não sei. 4 anos e 9 dias. Isso aí, 9 dias. E foi exatamente isso que o Rafa falou, a gente não assistiu os vídeos, então se a gente repetir alguma coisa ou se a gente mudar completamente a opinião, você vai saber junto com a gente. É exatamente esse o intuito, a gente não saber o que a gente falou, só pegar o mesmo tópico. Só abrir um parênteses em relação a isso, é legal pra você levar em consideração que, por exemplo, assim, cara, eles estão morando lá nessa ilha faz 4 anos, ou seja, a percepção deles já... Algumas coisas eles podem ter se cansado, outras coisas eles podem ter se adaptado e não achar tão ruim como eles achavam no começo. Então é por isso que a opinião da gente muda, não é porque a gente é louco, tá ligado? É porque realmente a realidade vai mudando, tá ligado? Eu prefiro ser essa metáfora ambulante. Então vamos para o primeiro tópico, que é o tópico inglês. Cara, o inglês é o seguinte, quando a gente chegou, a nossa opinião... porque isso eu me lembro bem, a nossa opinião é de que o inglês ele era muito mais básico aqui na Ilha de Malta do que quando a gente vivia na Austrália. Exato. A imersão era muito menor, porque, a gente chegava nos lugares, nos restaurantes e tinha muita gente com inglês realmente muito básico. E é engraçado que as pessoas vêm pra cá aprender inglês, só que é engraçado porque na Austrália elas iam aprender inglês, mas já tinham inglês ok, intermediário, sabe? Não sei como explicar, mas é mais ou menos por aí. E aqui não, já tinha pessoas trabalhando com inglês bem básico mesmo, assim, de não saber falar muitas coisas, não conseguir conjugar um verbo no passado, no presente. Aí depois, com o tempo, cara, a gente começou a trabalhar com iGaming e tal, a gente começou a ir pra dentro de escritório, a gente começou a conversar com pessoas que tinham um nível de inglês melhor e a gente achou que essa barreira já não era tão grande quanto era no começo, ou seja, no começo a gente tinha medo de meio que ir desaprendendo a falar inglês com o tempo. E na verdade o que acabou acontecendo com a experiência do iGaming foi que o meu inglês melhorou bastante, sabe? Não tanto a questão da fala, mas melhorou no aspecto de vocabulário em alguns sentidos, porque eu comecei a lidar com outras coisas em inglês e principalmente a questão da escrita, e a formalidade da escrita melhorou bastante, porque na Austrália eu não exercitava nada isso. E aqui, eu exercito bastante com o trabalho, né? A minha opinião é exatamente no começo eu pensava isso, eu pensava, caraca, vai descer muito meu inglês, e aconteceu por um tempo, e eu tinha esse medo de a longo prazo só ir piorando, eu só parar de praticar cada vez mais. Só que realmente, quando a gente começou a trabalhar mais e mais no iGaming, melhorou algumas partes, parte de pegar vocabulário, como o Rafa falou, mas na Austrália eu também trabalhava escrevendo, mas é óbvio que a minha escrita aqui melhorou também. Leitura, esse lado corporativo fez o inglês melhorar bastante. Só que eu ainda assim... o Rafael fala que ele acha que meu inglês evoluiu muito aqui. Evoluiu. Mas eu acho que eu me sinto mais travada aqui, particularmente, ainda assim, até hoje. Porque eu não sei, eu acho que em algumas situações eu me sinto que parece que eu travo, mas às vezes também pode ser eu mesma... Até em português eu devo fazer isso. Eu acho que é muito mais você fazendo uma autoavaliação sua, que é normal, porque, cara, o inglês não é nossa língua. A gente aprendeu inglês quando a gente foi fazer intercâmbio, ou seja, a gente tem, 6 anos de inglês, 7 anos. Na nossa vida é menos, eu tenho menos. Ou seja, a gente, eu fiz 33 anos agora esses dias, gente. Foi 7 anos da minha vida eu falei inglês, então não é minha língua, entendeu? Como se a gente tivesse 5 anos de idade. Eu melhorei bastante, mas não é minha língua oficial, né? Eu sempre prefiro falar em português. Às vezes eu prefiro falar com alguém que fala espanhol, eu prefiro falar em espanhol com a pessoa, mesmo não sabendo falar espanhol direito. Eu prefiro falar com ela em espanhol porque vou me comunicar melhor. Mas enfim, a gente entrou muito no aspecto pessoal, Não né? é exato, mas é uma coisa que eu acho que é importante você pensar. Uma dica que a gente pode dar é que se você estiver vindo pra cá com o intuito de aperfeiçoar 100% o inglês,
eu acho que é importante você tomar esse cuidado de trabalhar em um ambiente que você realmente pratique muito e que você não esteja tanto em contato com tantas pessoas que são muito básicas pra que você desenvolva, porque foi o que aconteceu com a gente quando a gente percebeu que no iGaming o nosso inglês deu uma melhorada em outros aspectos. Mas quando a gente chegou aqui no começo, a gente sentiu essa barreira, porque o nosso contato era só com pessoas que estavam muito básicas, sabe? Eu acho que o que a Luísa tá falando é, tipo, não é só vocabulário. Vocabulário, por exemplo, quando você vai praticar inglês em um ambiente diferente, você aprende vocabulário novo, porque aquele ambiente vai ter novas palavras que você não conhecia e você vai começar a aprender. Mesmo que você jogar bola. Vou jogar futebol. Por exemplo, jogar futebol pra mim em inglês é um desafio, até hoje. E lá, às vezes eu quero falar, pô, pega o cara lá, faz não sei o quê. Você não sabe falar inglês, tá ligado? Você não tá acostumado. Então, a troca de ambiente já faz você melhorar com o vocabulário. Mas isso que a Luísa tá falando da fluência, cara, você só consegue aprender um pouco imitando alguém que tenha como língua nativa o inglês, porque ele vai te ensinar phrasal verbs, eles vão, tipo, sabe, eles vão falar expressões, coisas que eles usam lá, que não fazem o menor sentido literal pra gente, que a gente não tem como aprender sozinho. Então, nesse ponto, eu achava Malta no começo mais desafiador, assim, porque era mais difícil você ter um amigo, tipo, australiano, um amigo da Irlanda, amigo... Ainda é mais difícil. Mas hoje a gente tem, por essa questão. Do trabalho. Mas no início era mais desafiador, tipo, talvez você tenha esse desafio quando você chegar aqui pra estudar inglês. E na Austrália, em compensação, a gente tinha muito mais contato com pessoas que tinham um inglês assim do que aqui, mas hoje em dia a gente tem aqui também. Então foi só uma questão de tempo mesmo. Vocês vão ver isso no nosso vídeo do primeiro ano. Próximo tópico é o tópico mobilidade. Cara... começa você. Mobilidade aqui em Malta é a seguinte, gente, o transporte público, ele é gratuito, ele é gratuito para residentes, tá? Isso é uma coisa boa, mas assim, é bem ruim pegar ônibus, os ônibus não chegam muito no horário. Assim, eu nem sou mais tão experiente no transporte público para poder dizer para vocês que eu conheço como é que funciona. Porque a gente desistiu. Porque a gente realmente desistiu, tipo, a gente pegava ônibus no começo bastante e aí num determinado momento a gente falou assim, cara, vamos fazer tudo ou a pé ou de Uber, porque tipo, o valor do Uber pra gente, que é um casal que gosta de ficar em casa, não é tão alto, porque, cara, por exemplo, hoje a gente vai comer um churrasco na casa dos amigos. A gente vai pagar o Uber, mano, tá ligado? A gente não vai todos os dias comer um churrasco na casa dos amigos, entendeu? A gente vai uma vez a cada 2, 3 semanas. Um mês, às vezes, porque a gente é bem atarefado e meio antissocial, às vezes. Mas, entendeu? Tipo, então pra gente esse gasto, ele é um gasto que dá pra gente assumir e que não vale a pena, tipo, ficar se estressando com o trânsito. Por exemplo, no meu trabalho, eu prefiro caminhar 30 minutos do que pegar um ônibus e, tipo, eu prefiro caminhar, tá ligado? Não vou me estressar. E se fosse pra caminhar 45, eu ia preferir caminhar eu acho que eu caminharia do que pegar também. um ônibus. Dada realmente a nossa experiência, a gente teve algumas experiências. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que passo muito mal em ônibus aqui. Eu fico muito tonta. E eu já conheci outras pessoas também que passam por isso, por causa da curva e tal, do jeito que eles dirigem, eles aceleram e freiam muito. Só para explicar isso pra quem tá chegando aqui de paraquedas, tipo, caiu direto no vídeo 4, né? Que Malta, cara, é um lugar com uma estrutura muito antiga, tipo, uma ilha que é habitada, mano, muitos anos... antes de Cristo, tá ligado? É um bagulho muito velho. Então, tipo assim, eles não conseguiram construir um espaço urbano organizado. Tipo, eles foram se desenvolvendo dessa forma. Como são várias cidades europeias. Mas Malta é pior porque é uma ilha muito pequena e não tem espaço. Então, tipo, mano, tem muita ruela. Então, os ônibus... vai, gira e vai, sobe morro e desce, não sei o que, e isso ataca as pessoas que têm um problema, tipo, né, de tontura e tal no ônibus. Não sei se é labirintite que chama, não sei o que é, mas acontece. Então, assim, eu prefiro andar a pé. Então, realmente, esse é um problema que, e de fato, assim, a minha opinião, vendo o feedback de pessoas que falam com a gente, é que piorou mesmo. Porque uma coisa que, quando a gente chegou aqui 4 anos atrás, o ônibus era ruim, mas ele passava. Agora, o ônibus é ruim e muitas vezes ele não passa, ou ele passa muito lotado, eu acho que pode ser por agora ser gratuito, que não era gratuito quando a gente chegou também. Aí, sei lá, as pessoas começaram a pegar mais, e aí é mais lotado, então você chega o seu ônibus, você fala, vou entrar, aí tá lotado, aí o motorista não deixa, e você tem que esperar o próximo. Por outro lado, na questão da mobilidade, eu ia falar, cara, a gente acha o Uber bem barato comparado a outros países. Tipo, pô, um trajeto longo, às vezes dá 15, tá ligado? Quanto que, tipo, me lembro que em Paris, por exemplo, a gente pegava um Uber, cara, daqui até ali dava 30, 35. A gente pegou o Uber uma vez e deu isso, né? Era bem mais caro. E assim é em vários países, né? Aqui, aonde a gente mora, que é em Gzira, pra Popeye Village, se você colocar no mapa, você vai ver, a gente já chegou a pagar 20 euros. Então é um trajeto bem longo. Tipo, um dos trajetos mais longos que você pode fazer, porque você sai literalmente de um lado até o outro da ilha, né? O próximo tópico é compras, que na verdade a nossa intenção de falar compras foi falando sobre acessibilidade aqui em Malta pra você conseguir ter coisas... Produtos, na verdade. Produtos,
Porque como é uma ilha, tipo, ela fica, enfim, ilhada em relação, por exemplo, a vários lugares em que se produz coisas aqui na Europa, como é Alemanha, França, Itália e tal. Esses são os países que produzem, tipo, eletrodomésticos, produz, tipo, sei lá, até carro mesmo, tá ligado? Então os produtos aqui, eles tendem a ter um preço mais caro. Esse é um tópico que no começo a gente se irritava muito, porque quando a gente chegou, como a gente comentou antes, a gente veio da Austrália e lá tinha muitas essas lojas de departamentos super grandes, com produtos super baratos e tal. E quando a gente chegou aqui, cara, só tinha a Homemate lá em Birkirkara. Agora até que tem mais, Agora até tá tendo mais, sabe, gente? Mas então a gente se assustou muito com essa questão do preço, que era mais caro, sabe? Não era tão fácil. Sei lá, você quer comprar uma panela, sei lá, uma frigideira. Na Austrália a gente pegava a frigideira, sei lá, 7, 9 dólares. Agora, também não sei como que tá hoje em dia, gente, na Austrália, né? Mas agora uma frigideira aqui não é isso. No mínimo, acho que você vai pagar uns 20, 25 em uma diferente. Se for uma frigideira boa, 25 euros, 20 euros. E aí isso impactou, a gente falou, caraca, no começo a gente tomou né? Mas depois a gente foi se adaptando. A gente pegou os hackzinhos daqui, tipo, a gente sabe que a gente pode pedir um delivery, se a gente quiser, a gente pode pedir lá da... Então, aí era esse ponto que eu ia entrar, na verdade. Quando a gente se mudou pra cá, a gente, eu acho que a gente até falou sobre a questão de que na Amazon demorava, sei lá, 20 dias pra chegar. Então, era uma coisa assim, 20 dias, um mês, você fala, caraca, eu quero comprar uma pequena coisa, vou ter que esperar no mínimo um mês. Aí, com o tempo, começou a ser muito rápido. Chegar em, tipo, 3, 5 dias. E aí, o frete, até então, ele era, tipo, 15, no máximo 20 euros. Agora, na verdade, é um novo problema que aconteceu aqui na ilha, que chega muito rápido. Se você pedir uma coisa na Amazon, pode ser que chegue em 2 dias. Só que, às vezes, tem frete de 50 euros, sabe? Você quer pedir alguma coisa e você fala assim, cara, não compensa pagar 50 euros. Ultimamente a gente parou de comprar, porque o que acontece, gente? Aqui, como os produtos que você estava falando eram mais caros, por exemplo, se eu for vou só usar um valor exponencial, porque senão a galera que mora aqui começa a reclamar. Mas, tipo assim, digamos que um eletrodoméstico custe aqui 50 euros. E no continente, né, tipo na Itália, custaria 40 euros. Ou seja, aqui é mais caro porque é uma ilha e tal, enfim. Aí antes, valeria a pena pra gente pedir pela Amazon esse eletrodoméstico de lá e ele viria pra cá e mesmo assim ia acabar valendo mais a pena comprando de lá. Agora não vale mais, vale mais a pena comprar esse mais caro aqui do que pagar o frete pra vir de lá, entendeu? Porque o frete tá, sei lá, 2 vezes o preço do negócio. Não faz muito sentido e tá fazendo as pessoas pararem de pedir as coisas na real, né? Pelo menos com a gente aconteceu isso, gente. A gente parou de pedir de fora e começou a aceitar o preço mais caro que tem aqui, né? O quarto tópico é o choque cultural. Choque cultural, com o tempo, ele deixa de ser um choque. Você, simplesmente você aceita que existe aquela diferença cultural, né? E os europeus, de uma maneira geral, eles são bem diferentes da gente, eles são... Muito diferentes. São bem... Assim, os do sul são calorosos como a gente também. Mas eles não têm tantas papas na língua, assim. Se eles precisarem de falar uma coisa, eles vão falar a real com uma certa força. E muitas vezes a gente interpreta isso como eles sendo rudes, eles sendo mal educados com a gente, eles não tendo... Muitas vezes eles são, tá? E muitas vezes eles são, assim... É que também é realmente uma diferença cultural. Eu já não sei mais dizer o que é o certo e o que é errado. Sim. Porque muitas vezes o nosso comportamento... Às vezes, no Brasil, né, de maneira como a gente nos impede de falar a verdade. Sim. Tipo, eu tô tendo um problema com a pessoa, mas eu fico, cara, não vou falar, tá ligado? Você fica com aquela parada assim, não vou falar. Eles não, eles já falam de cara, tá ligado? Sim. E aí, às vezes, você fica assim, porra, mano, tá ligado? Precisava falar? Porra, chegar com os 2 pés, assim, de sola. Aí, às vezes, eu fico pensando assim, cara, eu não consigo ser assim. Eu já sou brasileiro, tenho o meu jeito de ser simpático, de, cara, procurar harmonizar o ambiente, né, de ser legal, de ser alto astral, de não... Cara, não ser grosso com uma pessoa do nada, tipo, por nada, né? Graça. Mas, assim, às vezes eu fico me pensando assim, cara, será que eles não estão certos? Porque eles falam as coisas, pelo menos, e a gente, às vezes, não deixa de falar as coisas, né? Então... Assim, como o Rafa falou, deixou de ser um choque, porque a gente já tá 4 anos aqui. Eu tô acostumado. Só que eu não tô acostumada nesse nível, tipo, me incomoda. Eu ainda sofro com isso. Eu ainda sofro quando uma pessoa briga comigo do nada, que isso acontece, do nada. Você vai em algum lugar, você leva uma patada de graça. Isso me afeta. Deveria não me afetar mais, mas me afeta. E eu não concordo, na verdade. Eu acho que, beleza, esse negócio deles falarem na cara se eles não gostarem, é legal até a página 2. Tem algumas coisas que não precisa ser dita, algumas coisas eu concordo. que, sabe? É difícil de lidar, é um choque mesmo. E é uma coisa que, sei lá, tipo, eu sinto falta bastante da convivência que eu tinha tanto no Brasil quanto na Austrália, que eram convivências diferentes daqui. Realmente eu sinto falta e às vezes a gente se pega falando assim, nossa, seria bom ficar um tempo longe da Europa, sabe? Porque longe muito estresse. É bem estressante. Tipo... Uma coisa tipo, que a gente nota muito, tipo assim, cara, eles moram um do lado do outro, tipo, um italiano e um espanhol, mas eles são cheios de coisa... Não, eles são cheios de estereótipos a respeito do outro, tipo, negativo, assim, é uma parada, tipo, cara, meio feia, assim, de ver, às vezes soa como preconceito, como xenofobia pra gente. Tipo, é engraçado, às vezes eu vejo um italiano chamar alguém de chinês, de chino, eles falam umas paradas assim, tipo, é umas paradas indelicadas, sabe, o jeito como eles falam, e eu não gosto disso aqui.
Mas não é só isso também que tem de choque cultural Não, aqui, tem na várias verdade. coisas, mas também uma coisa, por exemplo, eu ia falar agora, é o cigarro, que eu já... Quem já assiste a gente aqui já me viu falar isso 1000 vezes. Isso é uma coisa que cada vez mais me incomoda mais, porque, por exemplo, a gente quer ter filho em algum momento. E aí a gente se pega falando, cara, a gente quer ter um filho que vai viver, tipo, num ambiente que tá todo mundo, por exemplo, o pai ensinando o filho, sabe? Ensinando assim, dando o exemplo pro filho de jogar o cigarro na rua, no chão. Sabe? Isso era o que eu ia comentar, Lina, porque, sabe? tipo, isso tem me incomodado muito ultimamente, porque a gente mora do lado de uma escola. E, cara, a escola é cheia de bituca de cigarro na frente, mano. Sim. Tipo, isso é podridão dos caras, mano. Sim. Tipo, não tem desculpa. Porque, por exemplo, assim, no Brasil existe a desculpa que, tipo, nós somos um país que tem muita desigualdade. Terceiro mundo. Então nem todo mundo tem educação ou acesso à educação. Aqui não é o caso, as pessoas têm acesso à educação e mesmo assim elas fazem isso. Então é uma parada que você fica assim, cara... E se pensar ainda, tipo assim, se você pegar nesse nível assim, beleza, vamos aceitar isso, o país ainda teria dinheiro pra poder limpar. Pagar alguém pra limpar. Só que nem isso, entendeu? Então, tipo assim, nenhuma circunstância tem como falar que tem desculpa pra essa situação, sabe? Que é uma situação que incomoda de fato. Não e a gente se pega falando, caraca, a gente quer ser o pai que tá ali na porta da escola mostrando esse exemplo pro filho de jogar tudo. A gente não quer ser isso e a gente não quer que o nosso filho conviva com isso, sabe? Mas enfim... Sim. Não, eu sinceramente eu não quero conviver com isso, mas enfim... Isso, aliás, gente, tem muitas pessoas, tá? Não porque eu fico com medo que as pessoas fiquem achando assim, puta, eles odeiam Malta é horrível. Não é isso, cara. Tem muita coisa boa também aqui, que eu e a Luísa também estamos num momento de transição. Tipo, a gente sempre viu Malta como um lugar de trampolim, que a gente ia passar um tempo e depois ia pra outro lugar. Nós sempre vimos isso, a gente nunca, tipo, falou, não, Malta é o lugar que nós vamos morar pro resto da vida. Então, é legal vocês terem isso em mente na hora de interpretar o que a gente tá falando. Não, e também tenho em mente que, tipo, não vem com um go back to your country porque a gente tá falando que a gente não quer que um filho, tipo, tenha essa exposição e tal. É a nossa opinião e a gente sabe disso e a gente não chega pra um maltese e fala isso, sabe? É a nossa opinião que a gente tá dando pra vocês, mas tem... aliás, tem essa parada que você falou, go back to your country, né? Pra quem não sabe, chegou aqui do cultural, nada. É verdade, eu já não me incomodo mais com isso, não, mas o maltês, tipo, é comum que, tipo assim, se você reclamar de alguma parada pra eles e for indelicado, eles vão te devolver um go back to your country. Não, mesmo se não for indelicado, qualquer coisa que você reclama, você recebe um go back to your country. Cara, se você reclamar do país pra um maltês, ele vai mandar você voltar pro seu país, exatamente. basicamente. Porque ele vai dizer, tipo, não é igual ao seu país, você vai pra sua casa, tá ligado? Basicamente. Porque, de fato, assim, hoje em dia eu não ligo mais, eu até entendo o que eles estão falando, mas eu não concordo com isso, porque se eu vi um estrangeiro morando no Brasil, falando de uma questão do Brasil, que eu realmente ache, caraca, isso que ele tá falando eu não concordo, eu não ia falar pra ele, então volta pro seu país. A não ser que ele estivesse reclamando de uma coisa que eu falo, caraca, vai reclamar da comida do Brasil, meu filho? Não me vai reclamar da comida. Mas enfim. Do futebol também eu não gosto, mas se tu reclamar, falar futebol, é verdade. Falar que tem corrupção, coisas assim, eu até, tem razão. Eu gostaria que fosse diferente mesmo, mas não é. Tá, vamos para o próximo tópico, que é o tópico burocracia. Gente, a burocracia eu acho que dá pra ser um tópico rápido. Basicamente, a gente já falou isso, depois que você passa por esse estágio da burocracia... Ela não é mais um problema. Ela não é mais um problema porque você já resolveu, entendeu? Mas, de fato, a gente sabe que ela existe, ela sempre vai existir, sempre vai ter muita burocracia, é tudo muito carta, é tudo muito demorado. Quando você chega num país... pode ser Malta, pode ser qualquer país, você vai depender de aspectos burocráticos. Por exemplo, se você não tiver uma cidadania europeia, você vai querer aplicar um visto de trabalho. Ou seja, você vai ficar na mão ali do governo por esse tempo, tendo que ter essas batalhas burocráticas para conseguir as coisas. E aí algumas coisas são como a Luísa tá falando, tipo, são meio atrasadas, Sim. Um não fala pro outro, cara, fica uma parada assim, as coisas são resolvidas por carta. Então dá uma tensão, assim, no começo foi horrível, tipo, essa parte pra gente, porque é um lugar pequeno, é um lugar onde, tipo, as coisas acontecem sem ter uma formalidade, tipo, o processo nem sempre é o mesmo pra mesma... Tipo, eu e a Luísa vamos aplicar um visto de trabalho. Pra mim demora 3 meses, pra Luísa demora 6. Tipo, tá ligado? Sim. Você fica maluco, tá ligado? Tipo, por quê? Se é a mesma porra do mesmo processo, tá ligado? Enfim, é assim que funciona aqui, gente. É um lugar pequeno, tá ligado? Hoje mesmo a gente conversou com uma menina que falou que demorou acho que 1 mês, o family member dela. O do Rafael demorou 6, por exemplo. Então, assim, não tem regra, a regra, sabe? Não tem regra, já dizia... Só que o que a Luísa foi direto e pulou pro ponto é de que, tipo assim, uma vez que você passou por isso, acabou. Você nunca mais vai ter que passar, assim, ou só depois de 5 anos, tipo, sabe? Depende, né? Porque quem tá com visto de trabalho tem que todo ano renovar, é uma vez. Então, assim... Cada um vive a sua guerra burocrática. Mas como a gente tá falando sobre a nossa opinião, na nossa opinião, a gente passou por isso no primeiro ano e a gente não precisou passar por isso até então, porque o visto do Rafael vence só daqui quando completar 5 anos. Então a gente tá no ano 4. Burocracia é difícil, mas uma vez que você passou por ela, tipo, você meio que
não é um problema constante, entendeu? Na sua estadia aqui, né? Sim, a não ser que você queira lidar muito com banco, aí talvez o banco irrite, não sei, porque a gente decidiu não abrir o banco aqui de Malta, enfim. O próximo tópico é o tópico do clima. Cara, o clima é maravilhoso, o clima daqui comparado ao resto da Europa, na minha opinião, tem muitos dias solares, eu não me lembro quantos dias tem, mas são mais de 300 dias, é um dos lugares mais ensolarados da Europa, então nesse ponto é muito bom, mas no inverno, por ser uma ilha, não é que as temperaturas são muito baixas, mas tipo assim, fica muito vento, descer com o avião aqui, tipo, sempre dá um problema. Não é que dá problema, gente, mas dá uma turbulência meio sinistrinha, assim, que você fica com medo. Então tem essas coisas, você se sente muito exposto, né? Eu acho que você pode falar melhor disso. Não, eu posso falar, mas eu ia falar pra você contar, porque recentemente a gente voltou da Finlândia e o avião tentou pousar 3 vezes. Ele arremeteu. Ele arremeteu, Arremeteu? tipo, na hora que ele vai pousar, 2 vezes. ele decola de novo, sem tocar no chão, porque ele percebe que se quando ele tocar no chão, vai cair. O vento, O vento, tipo, deixa ele tão trebulante que ele não vai bater, tem um risco, entendeu? Sim. Aí o que acontece? Quando ele vai bater no chão, ele liga todas aquelas sobe. turbinas e tal e sobe de novo. Isso aconteceu 2 vezes. Aconteceu foi bem, 2 vezes no mesmo foi voo. bem assustador, Foi bem assim. ruim. Então, basicamente, assim, o clima é bom, é muito bom durante quase que o ano inteiro, mas quando tem essas coisas bem no pico do inverno, que é dezembro, por ali, janeiro, você tá suscetível a passar por algumas situações que elas são muito ruins. Pra quem é uma pessoa que pega tem alguma ansiedade ou alguma coisa assim, dá um desespero, por exemplo, o vento, pousar avião. Outra coisa é a preparação deles pra fluvial, assim, pra chuva, né, cara? Sim, é zero. chuva. Toda chuva, mano, alaga. Qualquer chuva mais fortinha, alaga. Alaga várias ruas, as ruas viram rio, mano. Tipo, se tem uma rampinha na rua, assim, você vê, cara... Não tem boca de lobo direito, sabe? Não tem uma estrutura urbana tão boa nesse sentido, né? Enfim, é um outro problema climático, eu acho que rola aqui. Mas esses problemas, de fato, eles acontecem muito mais em dezembro e janeiro. Porque no resto do ano, tipo agora, cara, a gente tá agora em março. Solzinho, né? Sol gostoso, maravilhoso. O resto da Europa aí deve estar 5 graus, aqui tá 20 e pouco, sei lá. Tá quase, tipo, dá pra usar camiseta, Dá pra velho. usar camiseta já. E é o primeiro dia da primavera, né? Então, Não é o primeiro, eu acho. nós estamos nos primeiros dias da primavera, eu acho que é tipo o terceiro agora. Próximo tópico, salário. Cara, salário é o seguinte, o salário mínimo de Malta, ele é baixo. E assim, ele não é tão baixo quanto o de Portugal, se eu não me engano. Mas é bem perto. Tá uns 800 euros o salário mínimo. E aí, cara, viver em Malta com salário mínimo é realmente muito apertado. Dá pra viver, é o que a gente sempre fala, tipo assim, pensa que, pô, se você for viver com o salário mínimo no Brasil, é bem pior. Aqui com o salário mínimo você vai conseguir, tipo, principalmente se você for um casal, você consegue alugar um lugar, você consegue pagar suas contas, você consegue Muito provavelmente viver... você não vai conseguir alugar um lugar, tipo assim, só pra você. De frente pro mar, tá ligado? Não vai. Você vai ter que Não conseguir é a melhor mais condição de afastado, talvez dividir uma casa com outras pessoas, alugar um quarto. Mas é apertado, gente, não vai sobrar muito dinheiro. Se você for, né, tomar uma cerveja num bar, vai ser apertado. Se você for querer fazer churrasco de tomahawk, tá ligado? Vai ser apertado, né? Se você quer um churrasco gourmet, vai ser caro. Então tem todas essas coisas que tem que levar em consideração. Agora, o salário médio da ilha de Malta, ele é um pouco maior do que esses 800 euros. Ele fica por volta de, sei lá, 1.300, 1.400 euros, que é um valor bom, líquido, né? Pra você viver bem, cara. Você vive bem. Você não é rico, gente. Mas você vai alugar o seu lugar, você vai, tipo, comer legal, você não vai precisar se preocupar tanto, você volta e meia vai poder viajar. Então, assim, o salário em Malta, o que eu diria assim, cara, o salário mínimo é ruim a nível europeu, né? Eu acho que, tipo, quem quer vir trabalhar e tá passando por aquela fase, tipo assim, não, eu preciso trabalhar em restaurante e tal, quero aprender inglês, eu não sei se Malta é o melhor lugar, a não ser que seu objetivo seja realmente, não, eu tô com foco de aprender inglês. Porque você não vai ter a mesma qualidade de vida que eu imagino que você tenha na Irlanda, porque o salário é mais alto lá, Mas entendeu? é que também tem problema da acomodação. Então é muito, tem que Mas colocar na com o balança. salário mais alto, mano, tipo, às vezes você tá passando um perrengue na acomodação, mas sobra uma grana pra você pegar um avião e viajar, tá ligado? Então, enfim, gente, tem essa questão, né? O norte da Europa tem salários mínimos bem mais altos, né? Nem só o norte, mas alguns países, tipo a Suíça também. Sim. Você vai ver lá na Irlanda tem um salário bem alto, na Alemanha também, naqueles países nórdicos, né? Noruega, Dinamarca, Finlândia e tal. Mas eles têm outros desafios, como por exemplo o frio e tal. Aqui, cara, o salário é assim, o salário mínimo eu não acho bom, tipo, realmente, se você vai depender dele por muito tempo, eu não acho que é um lugar legal de viver. Eu acho que
se você vem pra cá, pô, vou trabalhar 6 meses aí com salário mínimo, tipo, até eu pegar um inglês melhor, e aí vou ir pra bolha do iGame, vou ir pra um salário médio, vou tentar entrar numa empresa. Aí é legal, porque daí é um caminho, um trajeto pra você alcançar uma estabilidade e uma qualidade melhor de vida. Agora, você ficar aqui por ano só com salário mínimo, eu acho que é duro, sabe? Tipo... Mas eu também não acho justo, tipo, quando a gente vê que as pessoas, por exemplo, chegam aqui e aí chegam reclamando do salário e não querem melhorar, mas só querem reclamar também. Eu acho que todo mundo, ou muito provavelmente a maioria das pessoas, elas vão passar pelo salário mínimo. E é uma fase, entendeu? Eu acho que não adianta você chegar aqui pensando assim, eu não vou nem precisar do mínimo, vou chegar já ganhando 2.000 euros líquido, porque a gente ouve. E cara, alguém chegou ganhando 2.000 líquido, mas com certeza não foi a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é do começo, gente. Né? Todo mundo que a gente conhece. Tem algumas pessoas que demoram mais tempo pra sair desse começo. Sim. Por várias questões, por inglês, por, sei lá, por não estar com o currículo certo. Sim. Enfim, gente, até aproveitar que agora eu falei do currículo e falar, cara, nós temos análise de currículo para quem quer fazer, para morar fora, funciona tanto para... O nosso expertise é aqui em Malta, tipo, e é principalmente com iGaming, mas, tipo, a quantidade de conhecimento que a gente adquiriu, a gente consegue ajudar vocês, tipo, para qualquer tipo de emprego e até mesmo para outros países da Europa. Porque a gente também teve a experiência toda do currículo e tudo na Austrália, então a gente tem aí 6 anos de experiência fora do Brasil e todos esses anos trabalhando, né, realmente, ativamente no mercado de trabalho desses países. Então, qualquer coisa, enfim, vocês falem com a gente. Foi inevitável fazer essa publi aí do... Essa publi nossa mesmo. Mas, cara, também se você chegar e me perguntar, é possível ganhar 2.000 euros líquidos, 2.500 líquidos 2.500 euros líquidos em Malta? É possível. Mas não, você provavelmente não vai chegar aqui já de cara fazendo. Você vai precisar ter um background, um currículo legal, ou você vai precisar construir isso aqui, né? Vamos pro próximo, que é o iGaming. Cara, o iGaming é a mesma coisa de sempre, gente. Tá pior o iGaming agora do que quando a gente chegou. Tá. Os salários... Pra conseguir emprego, né? Tem muito mais competição, mas ainda assim tem muitas oportunidades boas. Eu e a Luísa, a gente tá num momento que o que a gente pode dizer pra vocês é assim, tá sendo difícil pra gente conseguir um trabalho remoto, que é o que a gente quer. Em iGaming. Mas a Luísa acabou de trocar de emprego, na verdade, mano. Ela tá saindo da Léo Vegas e vai trabalhar numa outra empresa. E foi muito tranquilo, tipo, esse processo. Então, assim, tem muita vaga pra quem já tem um pouquinho de experiência. Tipo, conseguir o primeiro emprego é difícil, é mais difícil. Mas uma vez que você entrou, começa a abrir, tipo, realmente um monte de oportunidades pra vocês em diferentes ramos. Você pode se desenvolver numa carreira de marketing, numa carreira de gestão, sabe? Tem realmente muito financeiro, enfim, fiquei pensando aqui em várias coisas. Tem espaço pra você crescer dentro do mundo do iGaming aqui, tem muito espaço. Mas o que está acontecendo também é que o iGaming está se expandindo para outros lugares do mundo estão querendo atrair mais essas empresas, como por exemplo... A própria Espanha. Gibraltar, Portugal tá começando a ter empresas de iGaming. Outros países também, países na América Latina também estão. Enfim, eu acho que... o Brasil mesmo agora, né? Com a licença que foi aprovada, tipo, tá se abrindo o mercado lá, né? Então, em relação a isso, a leitura que a gente faz é que, assim, pode ser que isso impacte, tipo, no mercado de trabalho aqui em Malta, né? Mas a gente ainda não conseguiu ver isso, entendeu, gente? Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo, entendeu? Tá começando a acontecer, a gente consegue sentir já uma questão maior na concorrência. Na concorrência, sim. Mas na quantidade de vagas abertas ainda não, ainda tem muita vaga aberta. Sempre, todo dia tem vaga aberta, só que, obviamente... Por exemplo, a própria Léo, quando a gente entrou no RFP, a gente entrou em Payments 4 anos atrás... sei lá, 20 pessoas aplicavam pra vaga que a gente entrou. Hoje em dia, 200 pessoas aplicam pra essa vaga. Então, é muito mais gente, sabe? Até porque tá sendo muito mais disseminado. Muitas pessoas estão conhecendo, enfim. E isso vai pro próximo tópico também, que é o tópico do visto de trabalho, que entra é a mesma coisa. Existe a possibilidade do visto de trabalho aqui ainda. É um dos melhores países com mais facilidade pra você conseguir o visto. Só que a concorrência está ficando maior, consequentemente, está mais difícil, sabe? E tá rolando um debate público deles, tipo, tornarem o visto um pouco mais difícil. Não é nada oficial, é realmente um debate público. É uma preocupação pública deles, que eles têm conversado muito, que eles não querem, tipo, trazer pessoas de mão de obra desqualificada para a ilha. É um debate que já ocorreu na Austrália, por isso que tem um monte de regras lá, é um debate que já aconteceu no Reino Unido e tal. Só que assim, gente, eles vão precisar de pessoas, mano. Então, assim, eles não vão extinguir o visto de trabalho, na minha leitura. O que aconteceu foi justamente essa concorrência aí que a Luísa tá falando. Tem mais pessoas procurando do que vagas. Não sei nem se tem mais pessoas do que vagas, mas assim, diminuiu essa proporção. Tá mais difícil do que era antes, entendeu?
Mas ainda assim, cara, eu vejo muita gente, tipo, aplicando visto de trabalho, chegando aqui, conseguindo um trabalho no restaurante, aplicando visto de trabalho. E só isso, pra mim, já é um puta diferencial em Malta, mano. Porque em outros países não é assim, gente. Você vai ter que fazer uma prova de inglês pra comprovar o seu curso, o seu nível de inglês, entendeu? A questão burocrática aqui pro visto de trabalho é bem menor do que em outros países que a gente conhece. A gente continua recebendo mais relatos de pessoas que estão chegando aqui conseguindo visto e recebendo visto, sendo aprovado, do que pessoas que estão, tipo, tendo dificuldade. Só que a gente vê realmente que a dificuldade está começando a crescer. Uma coisa que a gente nota, na verdade, é assim, cara, alguns vistos de trabalho estão demorando mais para ser aplicado, mas assim, notícias de pessoas que não conseguiram visto, até hoje a gente não conheceu, tipo, uma pessoa que falou pra gente que não conseguiu aplicar o visto, sabe? Tipo, que falou pra gente diretamente, mas a gente já escutou fofoca de tipo assim, o fulano lá não conseguiu. Tipo, a gente já escutou isso, mas a gente não conhece a pessoa pra poder saber o que aconteceu com ela, qual foi, se ocorreu um erro na aplicação, se a empresa cometeu um erro, porque às vezes a empresa erra, mano. Tipo, a empresa que tá aplicando, ela vai lá e erra, faz o processo errado e acaba prejudicando a pessoa que vai ser contratada. Então, você tem que estar de olho no seu processo de visto de trabalho também, né? Se você conhece alguém que foi com visto negado ou você mesmo, comenta aqui ou manda um direct pra gente pra contar, porque a gente quer realmente entender melhor a queria situação. saber o que aconteceu. Agora, o último tópico, finalmente, é... E aí, valeu a pena? Cara, valeu muito a pena, gente. Vale muito a pena vir pra cá. Tipo, a gente aprendeu muita coisa. É um lugar em que, cara, a gente se beneficiou muito dele, porque, tipo, ter uma casa legal. Isso eu já acho um puta negócio legal, tipo, de você ter fora do Brasil, que é difícil, cara. Às vezes você vai alugar um apartamento, o cara fica te pedindo, eu quero uma carta de recomendação, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comprovação financeira, eu quero não sei o que. Aqui não teve porra nenhuma, mano. A gente chegou aqui e falou, eu quero alugar esse AP. O passaporte e o calção, mano. Um calção só, um depósito só. E um depósito de conta também. Então isso foi muito bom. O fato de, de Uber a gente tá, tipo, a 15 minutos do aeroporto. A gente conheceu nesses 4 anos mais de 30 países. Tudo isso a gente tendo um emprego, o famoso CLT, né? O contratado aqui em Malta, full time, trabalhando, conseguindo conciliar o trabalho com a viagem. Então, assim, a gente teve muitas oportunidades. Conheceu muitas pessoas legais também, muitos brasileiros, com uma comunidade de brasileiros aqui legal. Tem gente chata pra caralho também. Muita. Não vou nem falar onde moram, mas tem gente chata aqui e gente ruim mesmo, tá ligado? Gente que tem. Muita gente ruim. Mas isso tem em todo lugar do mundo, gente. Isso tem em todo lugar do mundo. Mas assim, queria só relatar, a gente tem uma roda de amigos muito legal aqui. Gringos também, a gente se relacionou com vários que tipo, são super legal, italiano, inglês, a gente conseguiu maltês. Fazer um currículo que a gente não tinha antes, né? Tipo, aperfeiçoar, desenvolver o nosso currículo. A gente conseguiu amadurecer como casal, amadurecer como seres humanos. Amadurecer até no inglês também, né? Que o Luiz acha que não, mas eu tô falando, eu vejo a diferença, ela fala inglês muito melhor e eu acredito que eu também. Então é um lugar que, cara, só nos fez bem no final das contas. E os desafios, os problemas, são problemas, cara. Que se a gente for pra Dinamarca, vai ser muito bonito, vai ser lindo, não sei o quê, mas vai estar frio pra caralho. Então todo lugar tem um problema, né? Não adianta, tipo, querer demonizar. A gente chegou até o momento de colocar no papel tudo que a gente gostaria de encontrar em um país, e aí a gente riu quando a gente chegou à conclusão de que a gente queria um país perfeito que não existe. Tipo, que não existe. Tudo que a gente quer se juntar em tudo, não tem um país que tem tudo isso junto, sabe? Então, valeu muito a pena, ainda tá valendo muito a pena, mas é claro que a gente não sabe até quando isso vai acontecer, né? Mas fiquem atentos aí às novidades, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. Se você tem mais coisas para comentar a respeito da experiência sua de vida em Malta, ou perguntas mesmo, tipo, para quem já mora aqui e tal, né? Deixa aí nos comentários. E até a próxima. Até a próxima. Falou. Beijo.